Eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico, e estamos gravando a nossa última aula, tá ok? No curso de História da Igreja, a aula agora de número 35. Então fizemos todo o percurso aí desde da fundação, da criação da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o trabalho que ela assumiu de divulgação do Evangelho por todo o mundo, conforme a ordenança que nos foi dada pelo nosso Senhor e Salvador, e de por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. O desenvolvimento desse trabalho, tá ok? Com algumas situações históricas importantes que surgiram, a institucionalização, por exemplo, da igreja e a sua politização, e depois, devido ao surgimento de muitos problemas doutrinários, muitos problemas morais, consequentemente, houveram grandes movimentos de grupos que pretendiam que a igreja retornasse ao padrão bíblico, grupos que estavam exigindo que a igreja cumprisse com a sua tarefa de ensinar as Sagradas Escrituras, de conduzir o povo a ter um relacionamento com Deus mais íntimo. E a igreja, ignorando então esses grupos, veio a acontecer a grande reforma, com a saída de um grande contingente de pessoas de dentro da Igreja Católica Romana, e posteriormente a fragmentação desses grupos que saíram, quando se subdividiram em outros grupos de irmãos, de irmãos e irmãs que queriam então buscar a Deus, vivenciar o Evangelho, expandir a igreja, expandir o reino de Deus, mas em algumas circunstâncias foram discordantes em relação a alguns pontos, e assim favoreceu esta intensa fragmentação que nós temos observado, de modo geral, no âmbito reformado, e mais especificamente também no pentecostalismo. Nós vimos aí uma intensa fragmentação com o surgimento de vários movimentos, mas o que é mais importante, o que é mais interessante, todos, vamos dizer assim, que estão comprometidos com o ideal da Sagrada Escritura, que é pregar o Evangelho a toda criatura, viver de acordo com as Sagradas Escrituras, se submeter às ordens do Espírito Santo de Deus, tem caminhado numa mesma direção. Mesmo que haja essa intensa fragmentação, isso não chega a ser um grande problema, porque desde o texto da Sagrada Escritura nós observamos que as igrejas não estavam todas reunidas debaixo de uma liderança humana, de um governo humano, ok? De uma administração episcopal, vamos colocar assim, mas estavam distribuídas e tinham cada uma que arcar com as suas responsabilidades diante do Senhor Jesus Cristo, que é este sim o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo, tá ok? Todos se submetem então ao Senhor Jesus Cristo por meio das Sagradas Escrituras, por meio das direções do Espírito Santo de Deus, e assim podem todos cumprir com a mesma tarefa, que é atender às ordenanças, adorar o Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade, e exercer o seu papel como a igreja do Senhor, tá ok? Então, vimos, por exemplo, as igrejas da Ásia, da Ásia Menor, as 7 igrejas às quais foram destinadas cartas em Apocalipse, e nós vemos que elas não tinham um gestor que administrasse todas em conjunto, mas foram endereçadas cartas particularmente a cada anjo da igreja, a cada pastor que estava à frente desta congregação. Então nós vemos que não chega a ser um grande problema essa questão da fragmentação, desde que todos estes estejam motivados no mesmo viés, que é glorificar a Deus através das suas vidas, ok? E andar conforme o Evangelho. Então, a partir dessa perspectiva é que nós analisamos agora de forma mais específica, para concluir nossa matéria de história da igreja, vamos falar acerca da igreja a qual estamos vinculados, às Assembleias de Deus. Então, vamos observar tanto o surgimento desta organização de igrejas pentecostais que estavam surgindo, impulsionados a partir das experiências dos grupos Holiness, os grandes avivamentos que houveram nas igrejas reformadas, o surgimento dos grupos evangelicais, como já foi abordado. Então, todos esses movimentos que estavam já em ação quando veio a iniciativa de Parham por buscar vivenciar, tá certo, as manifestações
dos dons do Espírito Santo na atualidade, fundou, né, a escola em Topeka, começou um importante movimento. William Seymour teve contato também com esse ensinamento. Posteriormente veio o grande movimento pentecostal da Rua Azusa, com a manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus, o falar em línguas estranhas, a chamada glossolalia, né, como evidência dessa segunda bênção, né, desse batismo no Espírito Santo, e ali um grande fenômeno de agregação de grupos dissidentes, que mesmo que não tenham constituído um grupo fechado dentro de uma mesma administração, mas a partir dali obtiveram inspiração para levar adiante essa mensagem de avivamento de acordo com o mover do Espírito Santo de Deus e trazer uma nova vida à igreja, trazer uma nova vida ao Evangelho. Inclusive, se empenharem agora em levar essa mensagem a lugares tão distantes e tão difíceis do mundo, né? Surgindo um grande despertamento missionário também a partir desse poderoso avivamento. E aí, posterior à Rua Azusa, a gente vê então em Chicago com Durham, né? E a partir de Durham vemos aí a influência que ele exerceu sobre Luís de Francescon, fundador da Igreja Cristã do Brasil, que primeiro aportou aqui na América do Sul. Logo em seguida, Daniel Berg e Gunnar Wingren também tiveram contato com esse importante movimento a partir de Durham, em Chicago. Foram batizados no Espírito Santo, receberam profecia acerca do seu chamado missionário, partiram para as terras aqui da América do Sul, aportaram em Belém do Pará e a partir daí iniciou esse trabalho extraordinário da poderosa mão de Deus que tem levantado essa igreja sobre a face da terra, mesmo com todos os problemas que possa se mencionar, e esses problemas são decorrentes do fato de que em todo grupo onde há um ajuntamento de pessoas, de homens, mulheres, que infelizmente estão sim ainda lutando contra o pecado, lutando contra os seus problemas. Em todo ajuntamento haverá problemas devido aos nossos problemas, né? Nós carregamos eles conosco, mas nós temos visto sim a presença neste grupo de pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas que amam a Jesus Cristo com um amor autêntico, um amor verdadeiro, e que de fato se submetem ao Espírito Santo de Deus. E então temos visto um grande mover do Espírito Santo de Deus através desta igreja, trazendo salvação a tantas almas, trazendo salvação a tantas vidas, restauração a tantas famílias, abençoado de modo tão extraordinário essa nossa nação, né, o nosso Brasil. Então vamos falar acerca da Assembleia de Deus, dos primeiros passos dela aqui, o desenvolvimento, os desafios que teve que enfrentar, tá ok? E então prosseguir, né, com a análise também de um conteúdo que eu obtive acerca da comemoração do centenário das Assembleias de Deus, mostrando a sua expansão, mostrando sua estrutura e como de fato ela tem se engrandecido aqui no Brasil. Então analisamos a nossa história para poder tomarmos parte nessa grandeza, né, entendemos essa grandeza histórica e assim termos responsabilidade ante o desenvolvimento de nossa história. Sermos agentes atuantes para que essa história tenha continuidade para a glória de Deus, para que ela de fato possa ter impacto positivo sobre a sociedade, né? Tomando sempre o cuidado para não nos deixarmos levar nem por ventos de doutrina, nem por ideologias políticas, tá ok? Partidarismos políticos, porque nós temos um compromisso com o Messias. O Messias chama-se Jesus Cristo. Então, a partir do compromisso que temos com ele, não podemos nos deixar ser atraídos nem aliciados por qualquer outra vã filosofia ou ideologia política ou qualquer coisa que tais. Temos que prosseguir avante, tá certo? Com a nossa missão de pregar o evangelho a toda criatura, né? Proclamar a palavra de Deus que cura, que liberta, que salva, tá certo? Que leva para o céu, né? Dar seguimento a essa importante obra iniciada pelos pioneiros, que pagaram um alto preço, sofreram, foram perseguidos, foram discriminados, ok? Mas conseguiram superar essas dificuldades, revestidos pelo Espírito Santo de Deus, e passaram para nós então o bastão, né?
passaram para nós a incumbência de dar sequência a isso. Você faz parte dessa igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, conforme a gente vai ver aqui também. De modo geral, a Assembleia de Deus, esta, dentre as demais igrejas que também estão conosco, nesse mesmo propósito de adorar a Deus em espírito e verdade, integrar o seu reino, estamos todos trabalhando pelo reino de Deus. Então temos que ter valorização em relação à nossa história, mas também entender que nós somos parte integrante de um grande reino de Deus, e este governado pelo único e sumo pastor Jesus Cristo. A cabeça da igreja é Jesus Cristo, ok? Então, submetidos a Cristo Jesus, nós podemos ser importantes trabalhadores dentro dessa grande obra que foi levantada, certamente, tá certo? Sem sombra de dúvida, foi levantada pela poderosa mão de Deus. Vamos dar sequência aqui então aos nossos estudos, trazendo as contribuições. Eu vou compartilhar com você a leitura de materiais fundamentais, materiais muito importantes. Eu entendo que seja fundamental eu compartilhar com você através desses vídeos, essas leituras, porque nem todos têm acesso a essas informações. Então, vou trazer dicionário do movimento pentecostal, tá ok? Trazer aqui importante contribuição da obra de Israel de Araújo, dicionário do movimento pentecostal, da editora CPAD. Vou trazer contribuição aqui de Walter Brunelli, Teologia para Pentecostais, a área onde ele fala de história do movimento pentecostal, ok? Então vou trazer contribuição de Walter Brunelli e fechar também com a contribuição de Pentecostalismo e Pós-Modernidade, quando a experiência sobrepõe-se à teologia, de César Moisés de Carvalho, editora CPAD. A obra de Brunelli é da editora Central Gospel Acadêmico. Então vamos compartilhar com vocês essas leituras, posicionamentos, né, que eu vou trazendo aqui, material do nosso curso teológico e assim enriquecer a sua vida com essa importante história, a história das Assembleias de Deus. Veja só, material também de pesquisa, né, do pastor André dos Santos Falcão Nascimento, está aí o blog e o e-mail dele, Seminário Teológico Shalom. Vou iniciar com um apanhado aqui do material, né, do pastor André dos Santos Falcão Nascimento, para colocarmos em ordem o desenvolvimento cronológico e assim a gente segue, aproveitando outros materiais que eu já havia produzido há um bom tempo atrás e outros materiais que eu ainda vou agregar, tá ok? Para trazer melhores esclarecimentos. Então, nosso abençoado pastor aí, vamos ver o que ele tem para nós. Falando sobre pentecostalismo, só para nós refrescarmos a memória em relação a isso, né? Que isso aqui já foi abordado, mas somente para a gente trazer uma linha cronológica acerca daquilo que a gente está falando. Pentecostalismo, a noção das 3 ondas do pentecostalismo, a partir do movimento da Rua Azusa, como eu já falei, né, de forma abreviada. Os estudiosos identificam que o movimento pentecostal se desenvolveu em 3 ondas, vamos colocar assim, ao longo do século XX. Entre os estudiosos do pentecostalismo mundial, a classificação das 3 ondas se dá da seguinte forma, inclusive um livro extraordinário que eu recomendo para todos, O Século do Espírito Santo, de toda a vida. Trouxe muito conteúdo dele aqui acerca de pentecostalismo, tá ok? Então você pode adquirir essa obra, fazer a leitura dela, que ela tem informações muito maravilhosas para você entender o desdobramento, o impacto, a importância do movimento pentecostal. A primeira onda eles colocam pentecostalismo clássico, fundado na Rua Azusa, com foco no falar em línguas. Então, o movimento de Parham, tá certo? Ele começou a trazer a movimentação em torno disso, né? Só que Parham ele tinha um enfoque na xenolalia, vamos colocar assim. Outros cunharam o termo xenoglossia também, mas vamos ficar então com xenolalia e glossolalia, tá ok? Então, a xenolalia seria aprender por meio da ação do Espírito Santo, ou seja, sobrenatural, adquirir línguas estrangeiras para facilitar com a obra missionária. Com o passar do tempo, viu-se que, na verdade, não era desta forma que se manifestava, tá certo? A evidência do falar em línguas. Não era adquirindo línguas estrangeiras, mas sim adquirindo línguas que não eram compreendidas, ok? Então, prevaleceu a chamada glossolalia, que teve uma manifestação muito mais marcante no movimento da Azusa Street, né, da Rua Azusa.
com William Seymour, com outros representantes, Dunham, que começou na Azusa também, e depois partiu para Chicago e desenvolveu lá o movimento pentecostal, tá ok? Abrindo outras igrejas e dando sequência aí a esse importante movimento. Então a primeira onda, chamado pentecostalismo clássico, está ligado à Rua Azusa, a Seymour e o foco, né, de evidência no falar em línguas. Para a segunda onda, ele caracteriza aqui o movimento carismático surgido na década de 1950 no seio das igrejas históricas, que é, vamos dizer assim, uma resposta a este grande movimento pentecostal que começou a se desenvolver e se expandir, a formar igrejas, né, e começa a surgirem muitas igrejas inspiradas a partir desse movimento, ok? E também começa a surgir a situação na qual muitas igrejas históricas absorvem esse movimento. Então você tem situações nas quais a liderança se alinhou com esse movimento, a congregação também recebeu de bom grado esse movimento, né, do pentecostalismo, do falar em línguas, tá certo? Da segunda graça, segunda bênção, né, como é colocado aí. Então, a partir dessa resposta dessas igrejas históricas, essa resposta positiva, surge dentro delas o que pode ser chamado de movimento carismático. Então, existe o movimento pentecostal, conforme descrito, né, da Rua Azusa, e igrejas pentecostais que surgem diretamente dali. E existe também igrejas históricas que dão uma resposta positiva e aderem a esse movimento, formando a partir deles os chamados carismáticos. Falar em línguas, especialmente no dom de cura, atingiu igrejas como Batista, Presbiteriana e Igreja Católica. Também teve algumas alas que passaram a aderir a este movimento. Então aqui, principalmente, né, quando se fala de carismático, pensa logo numa certa ala da Igreja Católica que aderiu a este movimento, sendo que seus membros, em geral, não deixaram suas denominações. Terceira onda, neopentecostalismo, ênfase na cura, expulsão de demônios. Então a questão do exorcismo é muito exacerbada, né, nesses movimentos. Profecia, a profecia tem um lugar de destaque. Agora, claro, existem algumas correções a se fazer, porque muitas das vezes o profeta, né, nesses movimentos neopentecostal assume uma posição de tanto predomínio que não encontra-se sustentação bíblica para tais posicionamentos. Então, muitas das vezes, igrejas que são conduzidas, guiadas por profetas, tá ok? Você tem, então, alguns excessos, né, alguns exageros. Então, o neopentecostalismo tem que ser observado com cuidado, tem que ser analisado com cuidado, porque, de fato, expressa alguns excessos. Infelizmente, né, muitos escândalos que têm surgido, escândalos no sentido de liturgia, né, no sentido de alguns excessos, né, em relação às práticas desse movimento, surgem, infelizmente, a partir do neopentecostalismo. Não que não surja dos outros, né, mas na maior parte das vezes de movimentos da terceira onda, do neopentecostalismo. Sinais e Maravilhas, seu movimento mais forte é o das igrejas Wienerhard, associação fundada por John Wimber, de 1986, para igrejas que professavam tais ênfases. Contudo, em geral, as igrejas de terceira onda são mega igrejas, né? E nós temos visto isso aqui no Brasil. Mega igrejas independentes ou denominações independentes e, por vezes, sectárias até, né? Separatistas. Agora, essa classificação das três ondas, você pode subdividi-la para uma classificação particularizada para o Brasil. Tá? Então você tem as três ondas numa abordagem geral, tá sendo uma abordagem mundial, vamos colocar assim, tendo o pentecostalismo clássico da Rua Azusa, o movimento carismático como segunda onda, né, a resposta positiva de algumas igrejas históricas, e o neopentecostalismo de âmbito mundial também como terceira onda. O que no Brasil vai ser colocado da seguinte maneira. No Brasil, a classificação do movimento pentecostal é um pouco distinta, pois se associa mais à chegada ou criação de determinadas denominações. Na primeira onda, inclui-se pentecostalismo clássico, 1910-1911, fundação da Assembleia de Deus no Pará e a Congregação Cristã do Brasil em São Paulo, aqui em São Paulo. Luiz de Francescon, que veio aqui pregar principalmente para a colônia italiana, só depois é que isso
foi aberto para a população do Brasil, mas ele se voltou num primeiro momento para a colônia italiana. Segunda onda, movimentos de cura. Então, primeira onda, pentecostalismo clássico, Assembleia de Deus e cristã. Segunda onda, movimentos de cura, 1950, com a chegada de missionários da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nessa época surgem igrejas como a Igreja Apostólica Deus é Amor, surgindo aí a partir dessa segunda onda, né? Influenciado por missionários da Igreja Quadrangular, com ênfase em cura, inclusive o surgimento daqueles grandes movimentos de tenda, né? Inclusive o pastor Paulo Romero, ele tem lá o testemunho de um irmão, eu não vou me lembrar o nome dele, que eu sou péssimo de memória, mas se você buscar lá no canal no YouTube lá, ligado ao pastor Paulo Romero, aquele canal onde tem os vídeos de apologética, né, os seminários de apologética, você vai nos primeiros vídeos, tem lá pentecostalismo de cura, uma coisa assim. Então tem esses movimentos que foram testemunhados aí por esse irmão. Ele tem muita história e tem muita vivência com esses movimentos, e ele nos dá o surgimento de algumas importantes denominações. Ele fala sobre a Deus e Amor, fala sobre o Brasil para Cristo, fala sobre a Igreja Quadrangular. Ele tem muito conhecimento na área. Então dê uma pesquisada, veja todos os vídeos, que os vídeos lá são maravilhosos, tá? Mas especificamente os primeiros para você encontrar esse, tá? Pentecostalismo de cura de vida, acredito que é esse o título do vídeo. E ele nos dá de primeira mão os relatos acerca do desenvolvimento dessas igrejas aqui no Brasil, que são enquadradas aqui como pentecostalismo de segunda onda e igreja pentecostal. Igreja Pentecostal Deus é Amor, Igreja do Nazareno, tá? Casa da Bênção, O Brasil para Cristo, né, que eu acabei de mencionar, Igreja de Nova Vida, dentre outras. Terceira onda. Terceira onda é o neopentecostalismo, ênfase na teologia da prosperidade. Você vê algumas distorções, né, com a ênfase exacerbada colocada sobre essa questão da perspectiva financeira. Então você vê cultos voltados para isso, e você vê muitas das vezes esse tipo de mensagem catalisando toda a atenção de certas lideranças, de certas igrejas, e aí você começa a ver alguns problemas, alguns defeitos, né? A teologia da prosperidade, que passa essa visão mercadológica, financista, né? Faz com que as pessoas encarem a igreja como um meio de obtenção de lucro, e isso é muito triste, né? Muito prejudicial. A chamada quebra de maldições, que já entra por uma linha de misticismo, né? Aderindo a certas correntes de misticismo, inclusive trazendo para dentro da igreja certos ritos que têm sua fonte em outros movimentos que não tem nada a ver com o cristianismo. Ok? Trazendo, então, implantando, né? Trazendo para dentro da igreja certas influências nocivas que não tem nada a ver. Aí você vê surgir, por exemplo, a prática do copo com água em cima da TV para absorver ali algum tipo de poder curativo que foi comunicado pela oração do missionário, do pastor, do apóstolo, que eles gostam desse tipo de nomenclatura. Então, quando você olha para esse tipo de prática, você vê um afastamento do cristianismo autêntico. E você vê a adesão de práticas que nasceram em outros movimentos, e alguns movimentos até um tanto perigosos, como esse copo com água, se eu não me engano, nasce entre certos movimentos espíritas, tá? Que trazem essa ideia, né, do objeto deter certo poder mágico, curativo. Então, aproveita-se isso, né? E com isso você tem então uma destruição da teologia sadia, uma destruição de um cristianismo autêntico, um cristianismo bíblico. Vai se tornando cada vez mais enfraquecido com esse tipo de prática, né? Com a adesão a esse tipo de prática. Exorcismos e curas. Aí você coloca um monte de coisa, né? Na questão da quebra de maldições. Você coloca essa questão do copo com água, da rosa ungida, vale de sal, os camaradas tudo de jaleco branco ali para tentar se assemelhar a determinados movimentos e práticas e ritualísticas, tá certo? Então você tem esta estratégia que busca, conforme eles afirmam, uma aproximação com essa população, né, com esse povo, com essa mentalidade, né, com essas práticas, mas que na verdade
cada vez mais vai destruindo uma sólida teologia, vai destruindo uma sólida doutrina bíblica, né? E vai cada vez mais fazendo com que a igreja se afaste da autenticidade do evangelho, da verdade em Cristo, da verdade do evangelho, que dispensa tudo isso, porque Deus não precisa de foto de ninguém. E aí você vê essas práticas, elas infelizmente, por meio de certas reuniões extra-culto, tá? Fora da liturgia oficial da igreja, cultos domésticos, cultos nos núcleos, tá certo? Cultos em ponto de pregação. Muitas das vezes você vê alguns irmãos que não buscam uma orientação mais sólida, que não se dedicam a estudar um pouco mais, aderindo a essas práticas, tá? Se deixando levar por essas heresias. E aí começa a pegar foto das pessoas para orar pela foto, como se Deus não fosse onisciente, não soubesse de todas as coisas, né? Pegar peça de roupa para orar pela peça de roupa, e quando a pessoa vestir, essa bênção vai passar para ela. É um tipo de totemismo, né? Um certo, como se aquele objeto agora, a partir da oração, tivesse um poder mágico que quando toca na pessoa, transfere para ela. Isso não é cristianismo, isso é paganismo, isso é bruxaria, tá? E certos irmãos e irmãs vão se deixando levar por essas práticas que não tem respaldo, não tem base bíblica, tá ok? Aí alguém pode tentar refutar, não, mas e os lenços que alguns levavam para Paulo, os aventais de Pedro, a sombra de Pedro, que quando passava, colocava os enfermos e a sombra passava por cima e curava? Muito bem, isso aconteceu, nós não podemos negar, não devemos negar, está na Sagrada Escritura. Só que diga para mim, qual foi o lugar que Paulo orientou você fazer disso uma doutrina? Qual foi o lugar que Pedro orientou você fazer disso uma prática? Onde que ele orientou você realizar isso de forma costumeira na igreja? Então as pessoas confundem muito a descrição de certos fatos, onde a Sagrada Escritura é fiel na sua descrição e nos faz saber acerca do poder de Deus que se manifestou dessa forma, e as pessoas misturam isso com doutrina. Quando você tem um caráter doutrinário que é para ser adotado e praticado e vivido, você tem claramente o Senhor Jesus Cristo colocando as ordenanças, por exemplo, né? Acerca da Santa Ceia, acerca do batismo, você tem então as ordenanças de Cristo. Quando você vê o apóstolo Paulo trazendo as doutrinas importantes para a igreja, você vê também Pedro, João, Tiago, tá ok? Você então vê que quando eles comunicam algo que é para tornar-se sim uma prática na igreja, isso fica muito claro. Eles deixam claro que isso é para ser feito, é para ser realizado. Quando Paulo nos traz aquele texto organizando em relação à ceia, tá ok? Você vê então essas práticas que são orientadas de forma muito clara, de forma muito objetiva. Tiago nos falando, por exemplo, acerca da misericórdia, né? Acerca da verdadeira religião, que é você atender a necessidade das viúvas, dos órfãos. Então você realizar essas obras, porque essas obras demonstram a sua fé. Uma fé sem obras é morta, como diz, por exemplo, né? Então são práticas que são de fato orientadas de modo claro, de modo objetivo, e não exceções. A pessoa pega um versículo e constrói uma doutrina inteira em cima de um versículo, sendo que isso não tem sustentação, não tem fundamentação. Aquilo não foi ordenado como uma prática a se adotar, tá ok? E aí você vê essas igrejas neopentecostais vivem em cima de exceções, em cima do que eles vivem. Não todos, obviamente. Você tem igrejas neopentecostais que certamente, se você olhar, tem uma prática, vamos dizer assim, uma ênfase na cura, uma ênfase sim no exorcismo, mas não necessariamente em heresias. Agora, o que estamos criticando são adesões a correntes heréticas, adesões a práticas heréticas, é isso que estamos criticando. Então, muito se constrói em cima de exceção, em cima de narrativas bíblicas que descrevem fatos e eventos, mas não comunicam, não estão, a partir da escritura, transmitindo doutrina, e sim estão descrevendo eventos que ocorreram, tá ok? Então o que tem que ficar para nós em relação a esses eventos é o poder de Deus que se manifestou lá e que também se manifesta no nosso meio, nos nossos dias. Mas a prática não foi orientada como uma regra, como uma doutrina. É isso que nós temos que tomar o cuidado.
Então vive em cima de exceção, vive em cima de pretensas revelações, em cima de pretensos sonhos. Aí você vê surgir um monte de gente que sonhou que foi no inferno, sonhou que foi no céu, e viu gaveta com cabelo, e viu, não sei, certos objetos e práticas do inferno, e vai orientando a igreja a partir desse monte de emaranhado de exceções e de certas questões místicas, sem fundamentação, sem base, tá ok? E aí vira uma miscelânea, vira uma bagunça, vira uma confusão, que é o que infelizmente tem se observado. É só você fazer uma breve pesquisa, você encontra uma coletânea gigantesca de confusão e de bagunça e de orientações antibíblicas, tá certo? Algumas orientações que são de fato contra a sã doutrina e outras que são da cabeça de homens, mas que não têm fundamentação bíblica. Então você tem esse problema grave que surge a partir desta abordagem, tá certo? Desta ênfase, desse modo de lidar com o cristianismo a partir desses movimentos neopentecostais. Quebra de maldições, exorcismos e curas. Principais igrejas, você tem a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, IMPD, Igreja Mundial do Poder de Deus, e IGD, Igreja Internacional da Graça de Deus, Renascer em Cristo, tá ok? Bola de Neve, Ministério Internacional da Restauração. Não estamos dizendo que todas essas igrejas praticam todos esses problemas, mas que, dentre elas, muitos desses eventos têm ocorrido, muitos desses eventos têm se desenvolvido, tá ok? Então é isso que estamos ressaltando aqui. O movimento carismático é tratado à parte do pentecostalismo, apesar de no Brasil ter gerado novas denominações, como a Igreja Cristã Maranata, a Igreja Presbiteriana Renovada e a Convenção Batista Nacional, que são igrejas reformadas históricas e que, semelhante à situação dos Estados Unidos, responderam positivamente ao movimento pentecostal, dando origem então a essas igrejas chamadas Renovada, a Presbiteriana Renovada, a Batista Nacional, como é dito aí, tá ok? Então igrejas que têm sua origem numa igreja reformada histórica, mas que professam agora uma atitude positiva em relação a essa proposta pentecostal da manifestação dos dons do Espírito Santo na atualidade e da evidência do falar em línguas estranhas, tá certo? Como sinal do recebimento da segunda graça, da segunda bênção, né? Pentecostalismo no Brasil ainda, a gente fala acerca da Assembleia de Deus, resumidamente aqui, e a gente passa depois para a abordagem dentro do nosso material, tá ok? Então a gente passa depois para a abordagem dentro do nosso material. Então, com relação à Assembleia de Deus, o pastor nos diz aqui, ó, a Assembleia de Deus surge no Brasil em 19 de 11 de 1910, com a chegada dos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, após receberem a revelação de Deus para irem ao Pará. Olha que coisa extraordinária, né? Estão lá em Chicago, estão lá nos Estados Unidos, receberam, né, o poder de Deus através do Espírito Santo, foram revestidos de poder, e agora recebem esta revelação, tá, ok, para irem a um lugar chamado Pará. E os caras, numa época daquela, 1910, poucos recursos, dificuldade de locomoção, formas de comunicação também muito escassas, e eles entram nesse navio, partem para a América do Sul, sem ter um contato lá que os receba, né, sem ter quaisquer garantias de suas vidas, e desembarcam lá e vão encarar, tá certo, o desafio e ver o que acontece, crendo no poder de Deus, crendo na poderosa mão de Deus que estava sobre eles e que os havia enviado para lá. Então, a partir daí você vai ver o desenvolvimento histórico, né, de como se deu a obra que eles realizaram, o desenvolvimento que essa obra teve e o sucesso, né, a única coisa que nós podemos dizer, o estrondoroso sucesso que obtiveram apesar das oposições, né? Nós vemos aí então como Deus de fato se utilizou, né, da vida desses desbravadores para trazer para cá essa mensagem que teve um impacto tão profundo e que trouxe salvação à vida de tantas pessoas, né? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo pregado dentro deste âmbito pentecostal. Após receberem a revelação de Deus para irem ao Pará pregar o Evangelho, inicialmente frequentaram o templo da primeira Igreja Batista do Pará. A Igreja Batista foi onde foram recebidos, né? Então é importante sempre mencionar
a recepção, né, que o pastor Batista deu aos missionários. Depois houveram desavenças, não é de se estranhar, porque havia um conflito doutrinário, então foi necessária a separação. Mas é interessante, é importante sim se reconhecer que houve esse recebimento, eles foram acolhidos no primeiro momento, depois houve a separação, mas hoje são igrejas que interagem de uma forma muito mais tranquila, muito mais cordial e estão trabalhando em conjunto para o benefício do reino de Deus. Não necessariamente trabalhando, vamos dizer assim, todos submetidos ao mesmo entendimento, todos submetidos a uma mesma regra, o que muitas pessoas acreditam que deveria ser, né? Com um poder monolítico, com um poder autocrático que dominasse todas as áreas e impusesse apenas uma forma, tá certo, de interpretação, apenas uma forma de entendimento. E isso, na verdade, foi exatamente o que causou a estagnação na igreja luterana pós-reforma, na igreja anglicana também, que teve aquela separação da igreja católica, mas não uma transformação de sua estrutura interna, né? Então, nós vimos que esses movimentos que impunham, né, esta forma de o que foi chamado de confessionalização, tá ok? Então, construiu-se a sua confissão e se impunha que vivesse, né, toda uma nação, todo um povo que estava vinculado a partir da aliança entre igreja e Estado, estava vinculado àquela forma de entendimento de cristianismo e não podiam, então, não podiam questionar, não podiam expressar outra forma de entendimento. Então, este congelamento foi nocivo, foi extremamente nocivo para o evangelho, né? Então, estagnou e causou muitos problemas, até que os pietistas começaram a se destacar, os irmãos moravianos e outros grupos que tiveram que, saindo de lá, desenvolver o evangelho em outros lugares, a partir de outra perspectiva, a partir de outra abordagem, tá ok? Então nós vemos também aqui, você tem igrejas que certamente são diferentes, tem uma leitura bíblica diferente, uma igreja presbiteriana, uma igreja batista, Assembleia de Deus, Cristã do Brasil, outras igrejas que estão presentes aqui no território nacional, que têm desenvolvido, que têm crescido, né? Igreja Deus é Amor, tá certo? Igreja Renascer, fazem diferentes leituras, mas no geral são concordantes, tá ok? Integram o reino de Deus, estão pregando Cristo, tá ok? Estão vivendo conforme o Evangelho. Claro que há problemas, e os problemas têm que ser apontados para ser corrigidos, mas pensar que toda a igreja devesse integrar um bloco monolítico é muito infantil. É assim uma falta de entendimento acerca da própria condição humana, que a partir de seus grupos tem suas diferenças, e essas diferenças não precisam se agravar a ponto de levá-los a uma animosidade, a combaterem-se uns aos outros, mas pode-se conviver com respeito. Então há um afastamento devido às diferenças, então formam-se grupos. Então existem os grupos pentecostais, os grupos reformados, os neopentecostais, os carismáticos. Então são diferentes grupos a partir desse entendimento diferente, né, que esses grupos defendem, né, professam. Mas eles, de modo geral, trabalham em conjunto, né, devem trabalhar, precisam trabalhar em conjunto para a glória de Cristo. Então Cristo tem que ser glorificado, mesmo com os diferentes entendimentos, mas sempre Cristo no centro, né? Cristo como paradigma. Inicialmente frequentaram o templo da Primeira Igreja Batista do Pará, pastoreada pelo também sueco Eurico Nelson, também sueco, interessante, né? Inclusive ele que tinha condições de falar inglês com os irmãos, então foi recebido por ele, realizando reuniões de oração nos porões da igreja. Após 2 assembleias conturbadas, eu vou ler acerca da ata, né, da reunião dessas assembleias. O grupo que manifestava a glossolalia foi excluído da igreja junto com os missionários. Na verdade, um processo histórico que já se observava em Paulo, né? Quando Paulo pregava na sinagoga, apresentava Cristo através do Antigo Testamento. Alguns concordavam com a sua apresentação, com a sua abordagem.
A maioria certamente discordava, expulsava Paulo e junto com Paulo aqueles que concordassem com ele, e a partir destes formava-se então a congregação, e desde que saíram do judaísmo formava-se o presbitério. Aí Paulo trabalhando com os gentios, tá certo? A partir de uma intervenção divina, um grande sinal, uma cura, a expulsão de um demônio, atraía atenção, pregava o evangelho numa abordagem mais geral, não específica em relação ao Antigo Testamento, mas em relação às bênçãos de Deus, por meio da chuva, da colheita, do milagre, tá certo? Da vida, né? O milagre da vida também. Então, atrair os gentios para Cristo. Então, Cristo é o Senhor, é o Salvador, é o Deus Todo-Poderoso, é o que concede essas bênçãos. E aí, angariado então essas almas para Cristo, eram entregues aos cuidados desse presbitério, que estava formado ali, que tinha noção de Antigo Testamento e poderia trazer um discipulado profundo sobre esses que estavam vindo do paganismo e que não sabiam nada a respeito nem de Deus, nem de Moisés, nem do Antigo Testamento, nem de qualquer coisa a respeito. Então seriam agora doutrinados por esses que se tornavam os presbíteros da base da igreja, né? Assim também a gente vê os missionários suecos chegaram aqui, se integraram na Igreja Batista, professaram a sua fé, tá certo? Nesse mover espiritual do Espírito Santo, a evidência do falar em línguas estranhas, não foram aceitos, né, pela liderança, e também não é de se estranhar, né, eles não aderiram, né, a esse movimento, fizeram reuniões, né, que foram tanto conturbadas, como foi colocado aqui, e expulsou tanto os missionários quanto o grupo que havia aderido, né, a eles. Então, a partir daí, forma-se a chamada Missão de Fé Apostólica, que posteriormente será a Assembleia de Deus, como está colocado aí. Ó. Tempos depois, em 18 de 6 de 1911, o grupo resolve fundar uma nova igreja, a Missão de Fé Apostólica, usando o nome da igreja da Rua Azusa, mostrando que eles estavam em conexão com aquele movimento, né, que eles eram sim um braço, uma ligação, né, daquele movimento aqui no Brasil. Eles se posicionavam dessa forma, dessa maneira, sem ter vínculos administrativos. Então é independente no sentido de que eles estão gerindo essa igreja, mas historicamente eles buscam referências dela, né? Então colocam missão de fé apostólica, depois vão alterar para a Assembleia de Deus. Então você tem essa ligação histórica, mesmo que não seja administrativa. Administrativamente eles não têm, não prestam contas, tá certo? E também não recebem da parte deles qualquer tipo de ajuda. Depois vão receber missionários, né? Então, conforme a obra foi expandindo, ele vai requerer que se preste, né, o auxílio com o envio de pessoas capacitadas. E aí você vai ter a igreja Filadélfia de Estocolmo, que vão mandar missionários. Você vai ver missionários chegando também dos Estados Unidos, mas administrativamente a igreja aqui é independente dos Estados Unidos, mesmo buscando uma vinculação histórica, né? Este nome seria alterado para a Assembleia de Deus em 1919, sob sugestão de Gunnar Wingren, adotando o nome da igreja fundada em Hot Springs, Arkansas, em 1914, também sem vínculos administrativos. A expansão da Assembleia de Deus se deu pelo norte e nordeste, atingindo o sudeste brasileiro em 1922. A igreja manteve laços profundos com as igrejas suecas desde seu início, por conta do sustento dos missionários e de outros pela igreja Filadélfia, né, conforme eu já havia citado. Então havia a ligação dos missionários com a igreja Filadélfia de Estocolmo. Somente em 1930, com um concílio realizado em Natal, a Assembleia de Deus do Brasil passou a ter a administração autônoma interna, passando a receber colaboração maior de missionários americanos em 1936. Interessante, né? Então, houve esse vínculo através dos missionários que recebiam ajuda da Igreja Filadélfia de Estocolmo. Depois o concílio, conforme citado aí, né, em Natal. E a questão do, por exemplo, que vai surgir, né, acredito que seja nesse concílio, a liderança brasileira, tá? Os líderes brasileiros que vão então estar presidindo, né, esses setores, né, essas sedes aí no Nordeste, e os missionários eles vão então entregar essa gestão a esta igreja que está estruturada no Norte e Nordeste para se dedicarem exclusivamente à expansão no Sudeste e Sul do Brasil. Você tem então esse concílio, essa liderança nacional que está à frente,
e a entrada de muitos missionários norte-americanos para trabalhar. E você tem, por exemplo, o Colenda, né, que vem aqui para a região sul, tá ok? Você tem o IBAD, Estudo Bíblico da Assembleia de Deus, que é fundado aí, está agora em Pindamonhangaba, e tem também essa forte contribuição, né, dessa entrada de missionários norte-americanos a partir de 1936, tá ok? Então a complexa, né, e bonita história aí da Assembleia de Deus. Hoje a Assembleia de Deus divide-se em diversas convenções independentes, sendo a principal a CGADB, tá ok? A Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil, presidida aí pelo Wellington Júnior, né? Então você tem durante muito tempo o pastor José Wellington e agora o Wellington Júnior, que está à frente aí da CGADB. Desde 1989, a CONAMAD, Ministério Madureira. Então você tem quando Paulo Leivas Macalão, tá ok? Foi autorizado então a desligar-se, né, da Convenção Geral da Assembleia de Deus, formando então essa convenção à parte, que é a Convenção do Madureira, sediada ali no Rio de Janeiro, tá ok? Inclusive o Madureira foi o primeiro a enviar igrejas até Brasília, que chegou em Brasília. E se intitula uma Convenção Nacional de Igrejas Assembleia de Deus. E desde então outras menores também surgiram, sendo a mais recente a ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, presidida aí por Silas Malafaia, tá ok? É um importante apologista, né? Tem aí uma editora também muito importante, e tem então desenvolvido esta convenção à parte aí, tanto da CGADB quanto da CONAMAD, né, do Ministério Madureira. Madureira, uma figura importante aqui em São Paulo, é o Samuel Ferreira, né? Samuel Ferreira, que é aí da Assembleia de Deus do Madureira. Vamos seguir. Em relação à Congregação Cristã do Brasil, fundada em abril de 1910 por Luiz Francescon, italiano radicado no Brasil, inicialmente no Paraná e depois em São Paulo, entre as colônias de italianos. Isso que eu havia mencionado já, né? Ele se volta primeiro para a colônia de italianos, só posteriormente que eles vão se voltar para uma evangelização entre os nacionais, né, entre os brasileiros. Já em relação a Daniel Berg Gunavingre, muito cedo ele já passou a trabalhar mesmo com os brasileiros, né? Eles não vieram direcionando-se para um determinado grupo, né, norte-americanos ou suecos, eles vieram mesmo para uma missão aos locais, né, ao povo do país. Entre as colônias de italianos, essa denominação é hoje uma das maiores do Brasil, possuindo mais de 2 milhões de membros. É uma igreja enorme, né, gigantesca. Possui uma hierarquia rígida em sua estrutura, com usos e costumes severamente acompanhados. As mulheres usam véu e sentam separados dos homens. Os cultos possuem uma ordem pré-estabelecida, porém sem liturgia fixa. Hinos podem ser pedidos, orações, testemunhos e pregação da palavra são feitos de forma espontânea e tidos como guiados pelo Espírito Santo, no sentido de que eles não incentivam construção de esboço, orientação de estudos, tá ok? Com método, né? Eles então dizem, né, afirmam que há essa direção direta do Espírito Santo e a coisa flui de forma espontânea, né? O que, se você pesquisar um pouco melhor também naqueles arquivos que eu havia falado, você tem uma palestra específica sobre congregação cristã, sobre CCB, tá? Então, um irmão que é de lá, que fez teologia no Mackenzie e construiu um importante trabalho aí acerca da congregação cristã, então explica um pouco como é que é essa dinâmica, tá? Então, o ancião geralmente ele pega informações antes do culto, passa ali, né, algumas pessoas pegando ali maiores informações das pessoas. Não seria uma prática estranha. Aqui também na Assembleia de Deus, a pessoa pega informações de que a que igreja pertence, quando é visitante, né, que a igreja pertence, idade, nome e tal, para apresentar essa pessoa e ela ser então recebida pela igreja, tá? Então, informações básicas aí para que a pessoa então seja apresentada ali e a igreja a saúde, né, como visitante. E isso também acontece, inclusive pedidos de oração, então as pessoas podem colocar seus pedidos de oração e o ancião vai direcionar tanto a questão de uma palavra, tá? Que esteja relacionada, né? Então, a partir
desse feedback, né, dessa informação coletada no início do culto sobre pedidos de oração, necessidades, problemas, o ancião vai direcionar, tá certo, uma pregação que esteja vinculada a isso. E aí muitas pessoas têm isso como uma revelação do Espírito Santo, mas é algo muito mais prático, tá? É muito mais nessa dinâmica. Congregação cristã ainda, a participação coletiva é mais importante para a igreja que manifestações individualizantes. Os ofícios não são geralmente remunerados. A grande ênfase da igreja está na área musical, com mais de 1 milhão de músicos no Brasil, né? De fato, muito expressivo. As mulheres só podem conduzir o órgão, proibição exclusiva no Brasil. O estilo de governo é representativo, com assembleias regionais, estaduais e nacionais, que acontecem no Brás sempre em abril e decide os rumos doutrinários da denominação. Eis aí a estrutura da congregação cristã, né, de forma básica. Sobre a Igreja Nova Vida, que é outro importante movimento também, tá ok? A igreja foi estabelecida no Brasil pelo missionário Robert McAllister, iniciando um programa de rádio e posteriormente uma reunião de oração, cura e libertação no 9º andar do prédio da ABI, no Rio de Janeiro, a Cruzada de Nova Vida. Então temos a Igreja Nova Vida. O primeiro culto foi realizado em 1961, na sede da ABI. 3 anos depois, construiu a primeira igreja do movimento em Bom Sucesso, ficando a sede ali até 1971, quando a sede de Botafogo, na Rua General Polidoro, foi construída. Em 1993, com o falecimento de Robert, seu filho Walter assumiu a primazia da denominação, até que uma divisão 3 anos depois gerou 3 denominações diferentes. Veja, da Igreja Nova Vida, a partir dessa divisão, né, surgida no tempo da gestão de Walter, filho de Robert McAllister, vai surgir de lá, então, 3 importantes denominações. Veja só. A original, que se chamava Igreja Pentecostal de Nova Vida, né, a original, tornou-se Igreja Cristã de Nova Vida. Então, ela torna-se Igreja Cristã de Nova Vida, em 2008. Por entender que o termo pentecostal não descrevia a realidade da denominação. Então, eles não queriam toda essa vinculação com o chamado movimento pentecostal. E por estar implicitamente ligado ao movimento neopentecostal de terceira onda, repudiado pela igreja, apesar da doutrina da prosperidade ter sido trazida por Robert ao Brasil, posteriormente sendo abominada pelo próprio. Então é interessante, né, essa mudança de direcionamento. Ele até contribui com a entrada, né, ao Brasil dessa chamada teologia da prosperidade, mas depois ele mesmo rejeita isso, né, com uma ênfase incorreta sobre a Sagrada Escritura. Da Igreja Nova Vida, várias denominações surgiram no Brasil, radicalizando ou encampando a teologia da prosperidade, a expulsão de demônios como doutrinas centrais. Em um primeiro momento surgiram a Igreja Universal do Reino de Deus, tá? E a Igreja Evangélica Cristo Vive. Então, primeiro a Igreja Universal do Reino de Deus, depois a Igreja Evangélica Cristo Vive. A IURD, né? IURD, da IURD, aliás, saíram em momentos posteriores a Igreja Internacional da Graça, tá? Do R.R. Soares, e a Igreja Mundial do Poder de Deus, tá, ok? E outras de menor porte, do Valdemiro, né? Valdemiro Santiago. A Igreja de Nova Vida em si possui 3 vertentes diferentes, cada uma com um símbolo característico, tá, ok? Então temos aí esses movimentos, né? Essas igrejas que deram origem a esses movimentos que têm se desenvolvido, têm crescido e na atualidade, né, têm ocupado grande espaço na mídia, né, têm conseguido ocupar espaço nas rádios, TVs, então você tem essa ênfase. Por isso que você tem grande destaque para esses movimentos. E infelizmente nem sempre são destaques positivos, né? Muitas das vezes são de fato destaques muito negativos, né? Práticas muito negativas. Então, falando agora especificamente sobre a Assembleia de Deus. Então, a gente viu um apanhado geral a partir desse excelente material, né, do pastor, como colocado aí. E falamos agora especificamente sobre a Assembleia de Deus, inclusive trazendo a contribuição dos materiais, como eu falei para você. Tá, ok? Então, vamos ver aí alguns materiais e como eles contribuem conosco
para o entendimento acerca desta grande obra de Deus, a obra realizada aí por Deus na nossa nação através da Igreja Assembleia de Deus. A primeira contribuição que eu quero trazer aqui é em Walter Brunelli, tá? Então, vamos ler aqui Teologia para Pentecostais, volume 4, acerca da história do movimento pentecostal, Walter Brunelli. A partir da página 364, ele nos explica acerca dos grandes troncos do pentecostalismo. E aí, em seguida, ele já adentra para falar acerca de Assembleia de Deus. Assembleia de Deus nos Estados Unidos, né? Como é que se deu, então, a estruturação, né, dessa chamada Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Então, vamos ler aqui na página 364 que nos diz: os grandes troncos do pentecostalismo. Hoje não se pode contar o número de igrejas pentecostais espalhadas pelo mundo. Mas no início, além de alguns pastores tradicionais e de algumas igrejas denominacionais, como Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, Igreja Batista e Holiness, né, os movimentos de santidade, que aderiram ao movimento do Espírito Santo, essas denominações se preservaram até os dias de hoje, tais como eram antes, na maioria contrárias, tá? Então, na maioria não manifestaram uma atitude positiva em relação ao pentecostalismo, então se mantiveram de fato em oposição, e aqui no Brasil exerceram até perseguição. Então tem, infelizmente, esse triste fato histórico aí, que algumas dessas igrejas chamadas igrejas históricas, né, aqui no Brasil, algumas delas se engajaram mesmo na perseguição contra a Assembleia de Deus, por exemplo, né? O que, graças a Deus, posteriormente veio a passar por grandes mudanças. Então essa atitude mudou muito de lá para cá. Contrárias, ou quando muito tolerantes com o movimento pentecostal. Então, contrárias ou tolerantes. Algumas que manifestaram uma atitude positiva, formaram então o que é chamado de movimento carismático, né? É claro que também tem crescido o número de crentes e de igrejas tradicionais inteiras que aderiram ao pentecostalismo, como é o caso da Igreja Presbiteriana Renovada, aí você vê, chamados carismáticos, né? Batista Renovada, Metodistas Livres, Luteranos Renovados, Anglicanos Renovados. Então você vê os caras quando começam a aderir, né, esse movimento pentecostal, já troca de placa lá e já põe logo uma placa renovado, né? Presbiteriano Renovado, Batista Renovado, devido à adesão a esses movimentos pentecostais, né? Formando então o que é chamado aí no estudo de carismáticos, tá ok? O avivamento da Rua Azusa tornou-se o ícone dos avivamentos, porque de lá surgiram outros movimentos principais. Das igrejas que nasceram da Missão Azusa, devemos dar destaque a dois troncos principais, além da Igreja Holiness, que pode-se dizer era a mãe do movimento, tá? E a Assembleia de Deus norte-americana, que nasceu diretamente como fruto da Missão Azusa. Então você tem esses troncos aí, né? A Holiness, que na verdade antecedia, né? Quando você tem esses grupos que estavam já buscando por maior santificação, estavam buscando através de estudos e através de oração, de consagração, estavam buscando pela atuação do Espírito, e foi dentre eles que isso começou. E quando começou, ganhou destaque então como o pentecostalismo, né? Mas surgiu dentre os Holiness, né? E a partir deles, então, deu seguimento com um tronco importante desse movimento pentecostal. E outro tronco que ele indica aqui é a chamada Assembleia de Deus norte-americana, né? Então, você tem essa bifurcação em relação àquele movimento iniciado na Rua Azusa, tá ok? Inclusive, o movimento da Rua Azusa, mesmo não tendo durado tanto, e mesmo tendo até sumido, né, se extinguido, depois o local foi até vendido, então aquela igreja que estava ali fechou, né? Chegou ao fim, mas o maior valor daquela igreja não era nem a questão da membresia, de ter assim, uma membresia gigantesca que não tinha de fato, mas ele impulsionou outros movimentos. Essa é a questão do movimento da Rua Azusa. Ele foi um grande movimento impulsionador do pentecostalismo em outros movimentos, como por exemplo, colocado aqui o Holiness. A fundação da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus foi a primeira igreja que resultou da missão
fé apostólica, implantada por Charles Parham, né, que foi abordada aqui também. Nome dado à missão da Rua Azusa, tá ok? Então, começa, né, com a escola fundada por Parham, que se dedicava a preparar missionários e estudar acerca das manifestações do Espírito Santo. E começava a propagar a ideia de que os dons não cessaram, as manifestações não cessaram, e que de fato a igreja tem que viver a plenitude de tudo isso. E foi com Parham que Seymour também abraçou essa ideia e deu seguimento a isso através do grande mover da Rua Azusa. Missão de fé apostólica